Graça e paz, lindonas. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Glória a Deus por mais um dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós vamos aprender com uma mulher que a Bíblia não fala o nome dela, mas essa mulher tem muito a nos ensinar. É a mulher cananeia. A Bíblia não fala o nome dessa mulher. A Bíblia fala a nacionalidade dela. Ela era uma mulher cananeia. Vamos então lembrar um pouquinho aqui da história. O povo cananeu era inimigo de Israel. Eles povoavam a terra que Deus prometeu dar ao povo de Israel desde que saíram lá do Egito. Então, o povo de Israel, quando sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, atravessa o Rio Jordão, eles vão destruir as cidades no qual Deus havia dado para o povo de Deus. Porque os cananeus, eles tinham costumes diferentes, deuses diferentes, era um povo pagão, digamos assim. E aquele povo, eles sempre foram inimigos de Israel. Algumas situações ali de invasão das terras, de tomada de território, o povo de Israel, algumas tribos, não eliminaram o povo, não eliminaram completamente, e aquele povo novamente se refez e continuou sendo inimigo de Israel. É só para a gente dar um pano de fundo aqui na nossa história, para a gente entender o porquê que aquela mulher ela era então desprezada pelo povo de Israel. O texto, Mateus capítulo 15, versículo 21, diz assim: partindo Jesus, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando diante dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia! Nós lemos até o versículo 28, do 21 ao 28. A mulher cananeia, ela dá um exemplo de humildade, de determinação, de coragem, que são, assim, as 3 lições que nós aprendemos com essa mulher hoje. Vamos examinar alguns pontos dessa história. Primeiro, aquela mulher, ela chega diante de Jesus. O texto começa dizendo que Jesus, ele parte de uma cidade para outra, ele vai para Tiro e Sidom. Estas eram algumas cidades que eram próximas ali às terras dos cananeus. O texto não vai falar de onde exatamente aquela mulher vem, mas diz que era daquela região. Aquela mulher, então, ela encontra com Jesus no caminho, aquela mulher encontra, e ela começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só dela ter falado Jesus, filho de Davi, ela já está reconhecendo a identidade, a descendência de Jesus. Isso mostra que aquela mulher conhecia a história de Jesus, ela sabia com quem ela estava falando. Aquela mulher não estava simplesmente pedindo socorro para qualquer um que passava. Aquela mulher estava falando com alguém que ela tinha certeza que poderia fazer algo por ela.
Porque reconhecer que Jesus era da descendência de Davi, aquela pessoa tinha que saber conhecer um pouco da história de Jesus. E ela começa dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. A princípio, aquela mulher, ela começa a falar e é como se Jesus, ele estivesse ignorando aquela mulher. Ela começa a gritar e a pedir e Jesus não responde palavra alguma. Vamos parar um pouquinho aqui. Será que se fosse eu e você, que fôssemos ignoradas, nós continuaríamos a pedir, nós continuaríamos a clamar? Aquela mulher foi ignorada, Jesus não falava nada. Lembra lá da história do cego de Jericó, quando ele começa a falar, o que Jesus fala? Manda trazer ele aqui. Aquela mulher não. Claro que isso fazia parte de um plano. Jesus estava ali mostrando para aquela mulher se ela realmente queria. Mas quando a gente lê a história, dá uma conotação de que Jesus estava ignorando aquela mulher. E de fato ele estava. E aquela mulher continua e a ponto dos discípulos chegar e falar assim: Senhor, manda essa mulher embora. Ela está gritando atrás de nós, está incomodando. Jesus não responde nada para aquela mulher, ele responde para os discípulos, ele fala assim: eu vim para os da casa de Israel, eu vim para os meus, eu vim para o meu povo. E aquela mulher continua pedindo, ela continua gritando. E aí, o que acontece? Quando aquela mulher continua pedindo socorro, Jesus então, mais uma vez, olha só, a terceira vez. Primeiro ela é ignorada, segundo ela é discriminada, porque ele fala, olha, ela não é do nosso povo, eu não vou fazer nada, né? Mais ou menos assim, com essas palavras, tá, gente? Eu tô falando. Jesus, ele só fala isso, eu não vim senão para os da casa de Israel. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, Jesus estava falando, eu não vim para ela, né? Mais ou menos assim. Então ali ela foi o quê? Discriminada, vamos dizer assim. E quando ela continua pedindo, Jesus fala o quê? Não é lícito tirar o pão. Olha só. Não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aquela mulher, ela foi o quê? Ofendida. A cultura de Israel, o cachorro, ele era considerado um animal impuro. Ou seja, os judeus, eles não tinham, eles não possuíam cachorro, né? O animal que hoje é tão, até infelizmente, idolatrado pelas pessoas na nossa cultura, naquele tempo não. Os cães, eles eram considerados animais impuros para os judeus. Então, aquela mulher, ela entendeu o recado. E ele fala, não é lícito pegar o pão da mesa e lançá-lo aos cachorrinhos. Bom, eu vou parar um pouquinho aqui para a gente refletir para nós. Na primeira, ela foi o quê? Ignorada. Muitas mulheres aí nesse primeiro momento já teriam falado, ele não quer me atender, eu não vou falar mais nada, eu vou voltar para casa, vou deixar para lá. Na segunda vez ela foi o quê? Discriminada. Não, eu não vim para você. Eu não vou fazer nada por você, porque você não faz parte do meu povo. Então ela foi o quê? Discriminada. Na terceira ela foi o quê? Ofendida. Porque ele chamou ela de quê? Falou que ela era considerada como um cachorrinho, que ela não fazia parte da mesa. E ela sabia que ela não era do povo de Israel, ela sabia que ela não tinha nenhum privilégio. Mas aquela mulher sabia com quem ela estava falando. Ela sabia que ela estava falando com Jesus, o filho de Davi, aquele que podia fazer algo por ela.
Ela estava determinada. Ela saiu de casa com um propósito. Ela, independente de qualquer coisa que acontecesse, ela saiu de casa com um propósito. Ela foi buscar a cura e a libertação da filha dela. E ela foi determinada a buscar e a trazer. Nada, ela não deixou que nada mudasse o seu foco. Ela não deixou que nada tirasse a sua atenção, que nada gerasse no coração dela a não ser a cura e a libertação da sua filha. Nós estamos hoje falando de uma mãe que estava determinada a mudar a história da sua filha, a história da sua casa, a história da sua família. Ela sabia que a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Então ela foi atrás de quem poderia fazer. O texto não diz, mas sendo aquela mulher cananeia, os cananeus tinham vários deuses. Quem sabe aquela mulher já tinha buscado recursos para todos os seus deuses, mas ela viu que os seus deuses não poderiam libertar a filha dela. Então ela foi atrás do Deus dos deuses, que era Jesus, o filho de Davi. E quando ela se depara com ele, ela encontra ali resistência. Resistência cultural, resistência religiosa, resistência de várias partes. É claro, como eu já disse, isso tudo fazia parte de um plano de Deus. Mas, e com certeza o Senhor queria mostrar também para aquele povo que estava junto dele, mostrar porque ele conhecia o coração daquela mulher. E ele, inclusive testando ali a fé daquela mulher, ele faz aqui, ele primeiro ignora, depois ele, como se tivesse discriminado, gente, só para a gente entender aqui essa situação, né? Trazendo para os dias de hoje, ela é ignorada, discriminada, ofendida, humilhada. Mas aquela mulher, cheia de determinação, coragem, porque ela teve coragem para resistir. Aquela mulher, o que ela faz? Ela diz, eu sei de tudo isso, Senhor, mas os os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Uau! Que determinação dessa mulher, que coragem, que exemplo de humildade que essa mulher nos dá. Quando ela diz os cachorrinhos, ou seja, ela reconhece seu lugar. Ela sabia que ela não fazia parte do povo de Israel, que ela fazia parte do povo que era inimigo do povo de Israel, que era um povo cruel, um povo que tinha um histórico de violência, de maldade, era um povo muito cruel. Os cananeus, quando eles pegavam seus inimigos, eles faziam muitos atos de crueldade com seus inimigos. Mas aquela mulher reconhece o seu lugar e ela diz, eu sei de tudo isso, mas eu sei que basta uma migalha que cair da mesa e a minha filha será liberta. A resposta daquela mulher, ela, só para a gente entender, porque Jesus, ele é Deus, ele é soberano, mas a resposta daquela mulher, ela surpreende Jesus. A resposta daquela mulher, ela vai ao encontro ali daquelas pessoas e Jesus, ele diz para ela, mulher, você mostrou que você realmente quer isso. E seja feita então conforme você está pedindo. E o texto fala que naquele momento a filha daquela mulher ficou curada. 3 lições que a mulher cananeia, ela nos ensina. Ela estava determinada. E nada tirou o seu foco. Nada fez ela desistir daquilo que ela foi buscar. Quantas vezes nós desistimos no primeiro obstáculo? Quantas vezes nós queremos algo da parte de Deus? Quantas vezes nós estamos buscando uma bênção há tanto tempo, mas no primeiro obstáculo nós desistimos? No primeiro empecilho, nós deixamos de buscar.
E aí justificamos, mas é por causa disso ou daquilo. Acho que isso não é para mim. Quantas vezes nós vencemos o primeiro obstáculo, mas quando chega o segundo, não, eu já venci aquele primeiro obstáculo, eu já fui avante, mas agora não tem jeito. Não, agora é demais. Eu estou sendo ofendida demais. E deixamos que a ofensa, ela entre no nosso coração e tome o lugar do desejo do nosso coração, da vontade de ter aquilo que estamos buscando da parte de Deus. E isso muitas vezes são testes que nós somos levadas a passar para realmente forjar o nosso caráter, para forjar o nosso coração, para que nós possamos chegar lá na frente preparadas para receber aquilo que Deus tem para nós. Quantas mulheres estão buscando a restauração do seu casamento, mas no primeiro empecilho, na primeira adversidade, na primeira prova, elas desistem e voltam. Não tem mais jeito, não vai dar certo. Não adianta eu buscar, não vai resolver o problema. Você está sendo testada, lindona. Você está sendo testada a saber se realmente é isso que você quer. Porque nós somos, muitas vezes, levadas como vento. É como a música lá do pagode, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Um dia eu quero A, outro dia eu quero B. Nós somos assim, principalmente as mulheres. Elas vivem em estações. Tem dia que ela tá querendo uma coisa, tem dia que tá querendo outra e não tem muitas vezes uma firmeza. Aquela mulher nos mostra um exemplo de determinação. Não importa o que aconteça, eu vou buscar a libertação da minha filha. Não importa o que aconteça, eu só saio dali de perto de Jesus com a bênção da minha filha. Eu quero a libertação da minha filha e eu vou passar o que for preciso para que ela seja liberta, para que ela seja curada. Talvez você também que está me ouvindo agora, você está buscando libertação de alguém, do marido, do filho, de um irmão, de alguém, você esteja buscando a libertação. Mas no primeiro obstáculo, na primeira queda, na primeira recaída dessa pessoa, você diz, não tem mais jeito. Eu já fiz a minha parte, eu já orei, já fiz isso, já fiz aquilo e nada resolveu. Peraí, olha o exemplo de determinação que essa mulher nos ensina hoje. Olha o exemplo de coragem. Porque diante da adversidade, aquela mulher, ela perseverou. Ela perseverou com coragem. Ela teve coragem de enfrentar a multidão de inimigos, porque o povo de Israel era inimigo dos cananeus. Ela teve coragem de gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela teve coragem de responder Jesus de acordo com aquilo que ele falou com ela. Ela teve coragem de se humilhar diante de Jesus e falar, eu sei que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Eu sei que os cachorrinhos não sentam na mesa, mas eles comem das migalhas que caem da mesa. E a fé dela era tão grande que ela disse, uma migalha que cair da sua mesa, Jesus, vai libertar minha filha. Uma migalha que cair da sua mesa vai curar minha filha. Jesus, ele se surpreende com a fé daquela mulher. Aquela mulher estava disposta a fazer o que fosse preciso para alcançar o que ela tinha ido buscar. Estamos dispostas a pagar o preço necessário para receber aquilo que estamos buscando? Ou apenas queremos, mas não estamos dispostas a lutar? Não estamos dispostas a sofrer ofensa, humilhação? Não estamos dispostas a passar pelo processo? Qual tem sido a nossa determinação? Qual é o tamanho da sua determinação? Qual é o tamanho da sua coragem? Qual é o tamanho da sua fé?
Você tem sido humilde o suficiente para se reconhecer o lugar onde você está, para o lugar onde você quer chegar? Aquela mulher foi humilde o suficiente para reconhecer que ela estava sim num lugar onde ela não fazia parte do povo, ela não fazia parte da promessa, ela era inimiga, ela fazia parte do povo inimigo, mas ela não era inimiga, melhor dizendo. Ela fazia parte do povo. A sua descendência, a sua identidade era de um povo que não tinha fé em Deus, de um povo que acreditava em vários deuses. Mas ela reconhece o verdadeiro Deus quando ela se prostra diante de Jesus e ela pede: me socorre, tenha misericórdia de mim. Aquela mulher reconhece a sua fragilidade. Ela reconhece as suas falhas, ela reconhece que o seu lugar não era um lugar aonde ela gostaria de estar, mas ela sabia aonde ela queria chegar. Ela queria chegar no lugar dos filhos, ela queria chegar no lugar onde a sua filha seria liberta, seria curada, e ela não mediu forças, ela não se ofendeu com as ofensas que foram lançadas até ela. Ela não deixou que aquilo gerasse no seu coração uma raiz de amargura. Ela simplesmente tinha um foco. Ela estava determinada a chegar no lugar da libertação, da cura de sua filha. E ela alcançou. Ela alcançou porque ela teve fé. Ela teve coragem, determinação. Ela foi humilde. Ela foi perseverante. Nós estamos na era do descartável. Tudo se joga fora e coloca outra coisa no lugar. Já não temos mais perseverança, persistência, determinação, foco. São tantas vozes que vêm tirar a nossa atenção. São tantas vozes que tentam nos distrair para não chegarmos no lugar aonde nós devemos chegar. São tantas coisas que vêm dizendo para nós: sai daí, não adianta. Para que você vai ficar orando por essa pessoa? Essa pessoa não merece a sua oração. Para que você vai ficar fazendo propósito, jejum, orando de madrugada? Para que você vai ficar aí buscando aprender, lendo a Bíblia, indo na igreja? Para que isso? Não está resolvendo nada. E quantas vezes damos ouvido a essas vozes? Quantas vezes damos ouvido, damos lugar à ofensa, e a ofensa vem gerando no nosso coração algo que não foi gerado por Deus, e nós saímos do foco, saímos do propósito. Mas essa manhã o Espírito Santo ele vem nos despertar, nos ensinando com a história dessa mulher, que foi um exemplo de determinação, coragem, perseverança, humildade, porque ela entendeu que ela queria a libertação de sua filha e ela só iria voltar para casa quando ela tivesse alcançado o que ela foi buscar. Qual é o tamanho da sua determinação? Vou perguntar de novo. Qual é o tamanho da sua determinação? Qual é o tamanho da sua coragem? Qual é o tamanho da sua humildade? Porque Deus ele queria quebrar ali, no coração daquela mulher, um espírito de superioridade, porque os cananeus, eles se julgavam superiores pela sua crueldade, como que eles faziam com seus inimigos. E ele estava quebrando no coração daquela mulher, dizendo para ela: olha, o único e verdadeiro Deus é o Senhor. E ele mostrou para aquela mulher o poder dele, porque não precisou ele ir na casa dela. Naquele momento ele disse: seja feito conforme você está pedindo. Naquele momento a filha dela foi liberta, foi curada. O poder de Jesus. E olha outra coisa que essa mulher nos ensina. Aquela mulher creu tanto no Deus que nem era o Deus dela. Os deuses cananeus não puderam fazer nada pela filha dela. Ela teve tanta fé que bastava uma migalha que caísse da mesa. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Eu tenho certeza que você já teve muitas experiências com Deus.
Eu tenho certeza que se você fizer aí um retrospecto da sua vida, você irá lembrar de livramentos, de curas, de libertação, de milagres, de provisões que Deus fez na sua vida. E talvez hoje você está aí pensando, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o meu casamento. Ah, não tem mais jeito para esse homem. Não tem mais jeito para esse filho. Não tem mais jeito para essa causa. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual é o tamanho da sua fé? Aquela mulher creu que uma migalha iria fazer a diferença na vida da filha dela, iria transformar a casa dela. Você é filha. Você não é um cachorrinho que come da migalha, mas você é filha, convidada a sentar na mesa do pai. Então, por que você está aí se lamentando, vacilando na sua fé, pensando que não vai dar certo, pensando que não vai ter jeito? Porque você está aí agora, oscilando. Ah, será? Talvez. Não. Tenha foco, tenha determinação. Transforme a sua mente pelo poder da renovação da palavra de Deus. Traga à sua memória aquilo que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Comece a pensar naquilo que é puro, naquilo que é nobre, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é digno de louvor. Comece a pensar nessas coisas. Qual que é a verdade que prevalece sobre a sua vida? De que você tem um pai, que um pai bom, um pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Quais são as verdades de Deus que você está pensando agora? Quais são as verdades de Deus que estão pulsando aí dentro do seu coração? Quais são as verdades de Deus que você entende que são para a sua vida? As verdades de Deus estão na palavra. As verdades de Deus não é o que a mídia prega. As verdades de Deus não é o que o A ou B diz. Não, as verdades de Deus é aquilo que a palavra de Deus diz para você. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras. Por isso que nós temos que ter relacionamento com Deus. Porque as verdades de Deus estão aqui. E qual é a verdade de Deus que está aí agora, latente no seu coração? Comece a pensar nisso. Você é filha. E filha senta na mesa. Filha não precisa comer as migalhas que caem do chão. Filha não come migalha que cai no chão como cachorrinho. Filho senta na mesa. Filho tem um banquete preparado. Não é isso que diz o Salmo 23? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele preparou uma mesa para você. Ele preparou uma mesa para nós. E essa é a maior verdade que tem que estar impregnada dentro do nosso coração. Tem que estar fixada na nossa mente. Efésios capítulo 2 disse que ele nos adotou como filhos. Por causa de Jesus, nós temos o privilégio de sermos adotados. Nós somos adotados. Ele nos trouxe para o seu reino, para a sua maravilhosa luz. Outrora estávamos em trevas, mas ele nos trouxe para o seu reino, para a sua casa, para a sua glória. Essa mulher, ela nos dá exemplo de alguém que entendeu aquilo que ela queria. Ela tinha um propósito, ela tinha um foco, ela tinha determinação e ela foi em busca daquilo que ela queria e ela alcançou. Dificuldades ela teve várias. Está registrado na história essas falas que para nós já soa tão pesado, não é? É difícil a gente imaginar Jesus tão suave, tão maravilhoso dizendo essas coisas. Imagina o que aquela mulher ouviu das pessoas que estavam ali. Imagina as ofensas que aquela mulher ouviu da multidão, das pessoas que estavam ao seu redor. Imagina a ofensa que aquela mulher ouviu quando ela chegou ali e ela continuou insistindo, mesmo diante daquilo que ela estava sofrendo. Mas ela não deu ouvido. Ela tinha certeza daquilo que ela queria e ela foi em busca do seu alvo. Nesta manhã o Espírito Santo ele diz isso para nós. Não importa o que falam com você. Não importa o que as outras pessoas dizem. Importa
aquilo que você está determinado a buscar. Você está determinado a buscar a restauração do seu casamento? Você vai ouvir muitas vozes dizendo o contrário. Você vai ouvir muitas pessoas dizendo para você: desiste. Não, chega, não tem mais jeito. Você vai ouvir muitas ofertas dizendo para você: ah, para que isso? Hoje em dia ninguém faz mais isso. Vão dizer para você que você merece ser feliz. Para que você está buscando isso? Mas eu digo para você uma coisa. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele continua realizando milagres. Você está determinado a buscar a restauração e a transformação do seu casamento? Fica firme no propósito. Fica firme no seu foco. Não olhe para a ofensa, que virão de todas as partes. As ofensas virão de todos os lados. Mas permaneça firme naquele que um dia te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Você está determinado a buscar a libertação dessa pessoa que você está orando por ela? Permaneça firme. As ofensas virão. A discriminação, a humilhação, muita coisa vai vir. Muitos inimigos vão se levantar. E talvez pessoas que você nem imagina vão falar para você de maneira que vão te ofender. Mas fica firme, porque isso faz parte do processo, isso faz parte do teste, se é isso realmente que você quer. Para lá na frente você chegar preparada para receber a sua vitória. Você vai chegar lá na frente preparada para receber aquilo que Deus está preparando para você. Talvez se Jesus tivesse atendido aquela mulher na mesma hora, ela poderia simplesmente chegar e falar assim: ah lá, é só chegar e pedir que ele dá. Talvez ela não teria nem entendido nada. Ela teria voltado para casa, continuado com a sua mesma vida, mas quando ela se depara com Jesus, ela é confrontada, a vida dela é transformada. Eu tenho certeza que a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma a partir daquele encontro que ela teve com Jesus. Eu acredito que Jesus, ele não parou a conversa com ela ali. Eu acredito que Jesus continuou a conversa. O texto não diz. Mas a Bíblia também diz assim, que aquele que vai até o Senhor, de maneira nenhuma ele lança fora. Como é que você tem ido até Jesus? Você tem ido até Jesus cheio de justificativas? Como tem sido a sua postura diante de Jesus? Você já tem chegado para Jesus pedindo a sua bênção, mas já justificando. Ah, Jesus, transforma meu marido, porque eu sou assim, e ele que tem que mudar. Ele que precisa mudar. Quais têm sido as suas justificativas? Ah, Senhor, eu sou tão boa mãe. E é o meu filho, é a minha filha, que precisa de mudança. Chegue diante de Jesus com humildade. Ele conhece seu coração. Jesus conhecia o coração daquela mulher. Jesus sabia o que ela tinha ido buscar. Mas ele fez todo aquele processo para transformar a vida dela. Jesus estava destruindo ali no coração daquela mulher e no coração daquele povo que estava ali, diante daquele povo. Jesus estava destruindo no coração daquela mulher estrutura de orgulho. Estrutura de orgulho que estava no coração daquela mulher que precisava ser quebrado. Jesus estava destruindo isso. Jesus não fez tudo aquilo para humilhar aquela mulher, para ridicularizá-la diante das pessoas, não. Aquele processo que aparentemente foi ofensivo, aparentemente foi ruim, foi humilhante, aquele processo estava preparando aquela mulher para algo muito maior. Você acha que aquela mulher chegou na sua casa e ficou calada? Você acha que aquela mulher não testemunhou quem foi o verdadeiro autor do milagre na vida da filha dela? Será?
Será que aquela mulher não chegou em casa feliz, testemunhando aquilo que aconteceu com ela? Eu acredito que aquela mulher, ela testemunhou para as vizinhas, para os parentes, do verdadeiro Deus que ela havia encontrado. Diante de tantos deuses que havia ali no meio dos cananeus, ela encontrou um Deus, o Deus dos judeus, o Deus de Israel, o Deus que era o Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, Jesus, o filho de Davi, aquele que libertou a filha dela. Bastou uma palavra. Você já imaginou o que é isso? Por isso Jesus fez todo aquele processo com ela, para que ela saísse dali não apenas com a bênção nas mãos, mas que ela saísse dali testemunhando o milagre, testemunhando que ela havia encontrado o verdadeiro Deus. Lindona, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não faz nada sem propósito. Jesus não faz nada sem um objetivo. Todo esse processo que você hoje está passando é para te preparar para algo muito maior. O profeta Isaías fala assim que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos planos. Lá em Isaías capítulo 29, ele fala assim, olha, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Ou seja, você está no processo, então confia. Confia no processo de Deus. Confia naquilo que Deus ele está preparando para você, é muito maior. Talvez hoje você pensa, mas eu estou sendo humilhada. Eu estou sendo ofendida. Eu estou sendo ridicularizada. Eu estou sendo discriminada. Porque o meu marido me deixou, está morando com a outra. Aparentemente está tudo bem, ele está feliz com a outra. Está postando nas redes sociais as viagens, os presentes, a felicidade. E as pessoas estão dizendo, lá, aquela ali foi abandonada. Aquela ali foi rejeitada. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor é o seu marido nesse momento. E Ele está te preparando para quando Ele trazer o seu marido de volta, você estará uma mulher diferente. Você estará preparada para receber esse homem que Deus vai trazer de maneira sobrenatural. Essa felicidade falsa que o mundo, que Satanás, que tudo aquilo que o mundo preparou, tudo isso que é uma felicidade ilusória. Aparentemente, tá tudo bem. E nesse momento, você está no lugar daquela mulher que estava sendo ofendida, humilhada, zombada, discriminada, mas aquela mulher perseverou humildemente e ela alcançou a vitória no qual ela foi buscar. Não importa o que você esteja passando agora. Não importa o que esteja acontecendo agora. Isso faz parte do processo. Confie nas verdades que Deus tem para a sua vida. Qual é a verdade que você acredita que está na palavra de Deus para a sua vida? Confie nessa verdade. Acredite nessa verdade. Deus, Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Ele conhecia o coração daquela mulher. Jesus conhecia o coração daquela mulher. Ele sabia da fé que ela tinha, mas ele estava quebrando toda a estrutura de orgulho que havia no coração dela. Ele precisava fazer esse processo para que ela saísse dali, não apenas com a bênção, mas que ela saísse dali testemunhando o Deus verdadeiro que ela havia acabado de conhecer. Então, lindona, eu quero finalizar aqui dizendo para você, mergulhe na palavra de Deus. Mergulhe na palavra. Conheça a voz do seu pastor. João capítulo 10, Jesus ele vai dizer assim que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Ele diz assim, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você conhece a voz de Deus?
E você tem dado ouvido à voz de Deus? Então pronto. Simplesmente confie no processo que Ele está fazendo agora com você. Ele está te preparando para algo maior. Então simplesmente creia. Mergulhe na palavra. Para de ficar correndo atrás de revelação, de profecia, disso ou daquilo que outras pessoas podem falar para você. A maior revelação está aqui, ó, na palavra. É a palavra de Deus. Aqui tem, ó, milhares de revelações para a sua vida. Tá aqui. Se Deus quiser usar alguém, um profeta dele, de verdade, para falar com você, não precisa você correr atrás. Ele vai preparar, ele vai enviar na porta da sua casa. Como ele fazia em todas as histórias bíblicas. Deus, ele enviava o profeta até a pessoa para falar. E hoje, infelizmente, banalizou. Até por telefone, pelo WhatsApp, pessoas pagam para receber revelação. Tá aqui, ó, na palavra. Tudo gratuito. Basta você abrir a Bíblia todo dia. Quer uma revelação? Abra a Bíblia. Quer ouvir uma verdade de Deus? Abra a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai entrar pro seu quarto, pro seu secreto com Deus. Fecha a sua porta, vai orar, vai falar com Deus. Foi humilhada? Vai falar com Deus. Foi discriminada? Vai falar com Deus. Vai falando tudo para Ele. Ele é seu pai, Ele cuida de você. Sua vitória está sendo preparada. Seu milagre está sendo preparado. Mas faz parte do processo. Você passar pelas provas, pelos processos e saírem deles aprovada. E se essa mensagem ela falou com você, se fez algum sentido para você aquilo que foi falado hoje, compartilha, posta aí nos seus status, nos seus stories do Instagram. Marca aí o Mulheres Forjadas pela Palavra. Compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui comigo. Beijos.